Aviso importante. O conteúdo deste programa tem caráter estritamente informativo ou de entretenimento. As opiniões emitidas pelos entrevistados são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, a posição institucional da Araro TV ou de seus apresentadores, que se isentam de responsabilidade sobre declarações de terceiros. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Dani Leal aqui em mais um episódio do Incluir Mais, Inclusão e Política Eficiente. E hoje eu trouxe para vocês uma novidade. Sim, uma novidade. Eu trouxe para falar de inclusão e política eficiente um empresário de nossa cidade, Fernando Marchon, carinhosamente conhecido como Fernando Caroço. Não é isso, Fernando? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você por ter dito que eu sou um grande empresário. Para falar em grande empresário, eu não fui convidado para a festa ontem, o jantar de adesão à campanha da a deusa de Saquarema, né? Que o pessoal chama de deusa de Saquarema, Manuela Pérez. Porque aqui tudo tem um nome composto, né? Tudo porque é bom, né? Porque quando não é bom, não é composto, o pessoal logo tira. O exemplo maior é atual aí, né? Já tirou o que tinha que tirar. Então, quer dizer, eu como empresário, como você acabou de dizer, eu quero até agradecer isso, eu sou um simples comerciante, essa é a pura verdade. Mas eu comentei na minha live o seguinte, olha, eu dou 60 empregos. Então, para mim é um grande empresário, dá 60 agora, empregos. Se não querem me convidar, eu diz o ditado, final de festa, guardanapo é bolo. É isso aí. Parabéns. Mas olha só, se por acaso alguém ainda não te conhece, Fernando, se apresente. Fale de você pouquinho. Eu não gosto de falar muito do meu lado empresarial, não. Eu vou explicar a você por quê. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, e quando você se expõe muito, as pessoas já começam a falar assim, ele é dono disso aqui, ele é dono daquilo ali. Eu não gosto muito disso, não, sabe por quê? Por causa disso mesmo, eu sou sou uma pessoa totalmente simples, que às vezes as pessoas falam assim, humilde. Não, humilde é Jesus Cristo, eu sou simples. Eu sei entrar numa casa de uma pessoa humilde no simples, e sair numa boa. Tomo um cafezinho, beijo o que tiver que beijar, falo o que tem que fazer. Agora, essa parte minha empresarial, tem gente que gosta de encher, né? Que eu também respeito também. Claro. Né? Porque eu falo para todo mundo que às vezes isso é um fruto de um produto chamado trabalho, quando você chega ao que você chegou. Com certeza. Então eu falo isso para todo mundo, mas eu particularmente eu não gosto de dizer assim, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falo que eu sou dono de restaurantes, sou dono de franquias, sou dono de cafeteria, sou dono de coisas, mas assim, o nome, até minhas irmãs cobram isso, não fala que você é dono disso não, hein? Porque daqui a pouco os outros começam a olhar pra gente de outra maneira, eu falei, e realmente eu não gosto. E nesses lugares que eu sou convidado, assim como você está me convidando hoje, eu gosto muito de falar do que eu gosto, da essência que eu gosto, que é política. Isso é ótimo. Nós vamos falar sobre isso, sim. com certeza. Eu tenho certeza disso. Até porque nosso podcast se chama Incluir Mais, Inclusão e Política Eficiente, né, Fernando? Sim. E a gente aqui trouxe um empresário, gente, por quê? E para falar em política eficiente. Porque as pessoas continuam achando, Fernando, que inclusão é apenas defender a pessoa com deficiência. Infelizmente, ainda tem esse preconceito com a palavra inclusão. Elas não entendem o tamanho que essa palavra tem e o peso que ela tem na vida dos cidadãos em geral. Então, a gente precisa explicar aqui, gente, para vocês que estão nos acompanhando. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que lembrar, sabe de quem? Daquela pessoa que mora lá na área rural e que tem dificuldade de acesso de chegar aqui no centro da cidade para garantir um direito. E a doença é a mesma. E a doença é a mesma, e o direito é o mesmo. Então, inclusão e acessibilidade é você oferecer a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, os direitos dele devidamente respeitados. Então, vamos parar com isso de que inclusão é falar apenas da pessoa com deficiência. Não é apenas isso. É muito mais. E ao longo dos nossos episódios, já falei para vocês, continuem assistindo, porque vocês vão aprender sempre um pouquinho mais. Né, Fernando? Sim. E aí, o que eu gostaria de iniciar aqui para a gente chegar no nosso bate-papo principal, que é falar sobre o que seria uma política eficiente, né? Eu, quanto mãe de uma pessoa com deficiência, mãe de autista, né?
ativista da causa, defensora da causa, continuo defendendo porque é o que eu vivo na pele, então eu tenho que defender, né? A gente vê que a nossa cidade, ela não está muito bem estruturada para lidar com a inclusão e a acessibilidade no geral. Haja visto o próprio centro da cidade, né? As ruas que dificultam o acesso, por exemplo, da pessoa com cadeira de rodas, mas não apenas a pessoa com cadeira de rodas tem a dificuldade de transitar na nossa cidade, né? O próprio carrinho de bebê. O próprio idoso que tem uma dificuldade de locomoção, ele também passa por isso. Você, como um empresário, qual a sua visão a respeito dessa estrutura física da nossa cidade? O que você enxerga nesse quesito? Você quer que eu responda francamente? Com certeza. Eles são os doentes, pô. Eles quem? Eles todos são os doentes, os políticos. Ah. Os organizadores, que você analisa bem o seguinte, tudo faz por etapa. Começa uma coisa e não termina. Olha, eu vou fazer acessibilidade para falar para o cadeirante, coisa que nunca existiu em Araruama, porque as pessoas não pensavam que teriam esse direito. Exato. Porque se realmente pensasse, com certeza já tinha. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Faz meia dúzia para cadeirante, meia dúzia de ônibus para cadeirante, aí está resolvido o problema. Aí quer dizer, para. Aí se fala em outra coisa. Por isso que eu digo, eles são os verdadeiros doentes, pô. Porque quando você chega ao ponto de dizer que você tem direito, o direito é bem claro. E não adianta, só tem jeito quando reclama. Agora tem uns que aceitam, não vou fazer nada não, tem outros que não. Assim como eu admiro muito você, seu trabalho que você faz. Eu falo e não tenho vergonha. Eu sou até ignorante em responder isso, porque eu acho que a ignorância é quando você não sabe e quer dar uma de entendido. Eu não, eu sou leigo nessa situação. Mas eu gosto de ver o trabalho que você faz, porque você incorpora. Quem vive não Você tem tá como entendendo? fugir disso. Você passa a ser duas mães. É verdade. Você passa a ser duas mães. Você passa a ser mãe, para você ser mãe deles. É verdade. Porque você é a voz. Então esse é o importante. É isso que as pessoas não verão. Ah, ela é chata. Ah, ela só fala nisso. Mas ela está falando o que o povo está querendo que ela fale. Então por isso que eu digo que eles são os verdadeiros doentes. É verdade. E você falar sobre essa questão de ser mãe duas vezes, né? É muitas vezes como eu me sinto, Fernando. Eu me sinto às vezes. Fica aqui um desabafo, viu, gente? Mas eu me sinto, não é uma reclamação, veja bem, é um desabafo. Eu me sinto realmente sobrecarregada, porque o que eu tenho visto acontecer com as famílias atípicas da nossa cidade tem sido uma coisa assim. Inimaginável, uma coisa, atrocidades, literalmente. Porque... Você já só um minuto, você já fez a pergunta, quantas Danis existem a você? Não, é uma boa pergunta, você deveria fazer essa pergunta. Quantas Danis existem como eu? Porque você quer ver um negócio? Eu só conheço a Dani, eu só conheço você. Agora, o povo, velho, que se dane a Dani que não é, mas é assim, então por isso que eu digo, quando as pessoas tocam num assunto, que esse é um assunto muito delicado, que é o seu, eu quero dizer o seguinte, eu sou leigo nessa situação, eu posso chegar aqui para você e falar, concordo, mas eu gosto é quando você debate, olha, eu acho que aqui você errou, eu acho que aqui, eu simplesmente eu falo o seguinte, eu falo porque o que você sente, o que você passa, eu não passei ainda. Então eu não sei. Isso. Eu não sei o que é. É igual eu falo para todo mundo, vou tocar num assunto aqui, mudando um pouquinho, quando as pessoas falam para mim que secretário de saúde tem que ser médico. E eu não concordo com isso. Eu acho que secretário de médico tem que ser enfermeiro. É o que limpa o cocô, é o que dá a injeção. Isso é verdade também. Você tá entendendo? Concordo, é o cara que sente, porque o outro só dá o receituário, pô. Eu sou. Mas assim... Muitas pessoas aceitam, muitas pessoas não aceitam, e você tem que conviver com isso. Tá tudo bem. Você está entendendo? Por isso que eu acho que você deveria fazer essa pergunta a você. Quantas Danis existe como eu? Verdade. Vou precisar ser entrevistada novamente, pessoal, para poder dar essas respostas para vocês. Pode ter certeza que só vai parar de trabalhar quando morrer. É verdade. Porque você sempre vai defender.
Sim, Você sempre vai defender, vai ser uma coisa que você não vai abrir mão nunca. Porque é aquela tal história, né? Quando eu falo para vocês assim que eu me sinto sobrecarregada, voltando e pegando o gancho do que Fernando falou. Gente, uma coisa que eu aprendi, né? Meu filho está com 17 anos. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que saber e entender o que o outro vive, a gente só sabe e entende quando a gente vive também. Porque é raro hoje em dia que a empatia seja algo realmente real e palpável, aquela coisa que você vê ali, não, ali tem empatia. É muito difícil a gente ver isso, Fernando, porque a gente só passa realmente a ter empatia quando a gente vive. E não vamos ser hipócritas, eu sempre falo isso aqui nas nossas entrevistas, a gente não pode ser hipócrita, porque antes de eu ser mãe de pessoa com deficiência, eu também não entendia nada sobre isso. Sim, acredito. Eu vi uma coisa, eu vi a outra, respeitava, porque eu aprendi dentro da família, da minha família, criação. a respeitar a criação, isso faz parte. Mas entender e abraçar e sentir na pele é outra coisa. Então é isso que eu procuro, às vezes, trazer para o nosso público, que quando a tua ficha só cai, você só pega numa bandeira quando você sofre aquilo ali. Quando você vive na pele aquilo ali. Então, por exemplo, né, vamos aqui, exemplos. Por 6 meses, antes de ser mãe de pessoa com deficiência, eu me vi deficiente porque eu tive que ficar com a minha perna imobilizada. Né? E para quem sabe ou quem não sabe, eu sou funcionária pública, sou concursada, efetiva do município, 25 anos. E nesse período de 6 meses eu tive que ficar de licença. Mas eu precisei ir à prefeitura para poder entregar o BIM, né, que são aqueles boletins médicos para manter a licença, aquela coisa toda. E a nossa prefeitura, ela não tem acessibilidade nenhuma. São 2 andares, a sala de administração, que é onde a gente precisa ir, é no 2º andar. Então não tem acessibilidade nenhuma. E até hoje, é assim, né? E aí, quando eu cheguei lá na escada, que eu parei, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou subir com essa perna imobilizada? Como é que vai ser? E pipipi, popopó. Então, ali naquele dia, poxa, um idoso para subir. Se a pessoa precisar ir na procuradoria ver um processo, precisar fazer isso, fazer aquilo, não tem acessibilidade. E é algo que, poxa, para os cofres públicos não é tão caro e absurdo assim. Você quer ver uma coisa? Quando o Miguel foi prefeito de Araruama, a primeira coisa que eu cheguei para ele, falei assim, Miguel, por que você não bota um elevador aqui onde tem essa planta, aqui para o pessoal subir? Espaço tem. Tem? Por que você não bota? Ele falou, não, Fernando, boa ideia, pá, que não sei. E ficou no papel. Porque é aquilo que eu falo para você, eles são os verdadeiros doentes. Como eu falo, não precisa. Não precisam daquilo ali. Exatamente, eles são os verdadeiros doentes. Então, se não doentes. precisa, finge que ainda não tá vendo, deixa para depois, não é prioridade, coisa e tal, até que a hora que acontece. Aí aconteceu, aí as calças caem, aí a pessoa corre, né? É o que eu falo, em vez de prevenir o incêndio, não, prefere correr para apagar o incêndio. Vamos prevenir, pô. Com gasolina, né? Pois é, apagar com gasolina a maioria das vezes. Então, assim, quando eu falo dessa minha sobrecarga, é porque eu comecei a vivenciar isso, depois veio o diagnóstico do meu filho, e aí vieram as outras famílias, e eu cresci num ambiente onde meu pai era presidente da associação de moradores, então eu já via a necessidade das pessoas ali, né? E quando eu vi, além da necessidade das pessoas, a necessidade das pessoas com deficiência no geral, eu falei assim, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa falar sobre isso, ainda tem muito preconceito, principalmente na questão do autismo, a gente tem preconceitos assim, cabeludos. Óbvio, como eu falei, eu procuro entender o lado do outro, porque o outro não entende nada, não sabe. E eu procuro entender. Só que assim, eu chego para você a primeira vez e explico. Chego a segunda e explico. Na terceira eu já não estou mais explicando, não. Porque aí você, ainda mais se o erro que você estiver cometendo em relação ao que está sendo passado por você não saber, você está repetindo o erro. Errou a primeira vez, eu chego lá e falo, Fernando, você não pode fazer tal coisa assim, 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 porque a lei diz isso, 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 isso. Então, você precisa fazer o que está descrito na lei, porque senão você vai pagar por isso, isso, isso. Você errou a primeira vez, eu fui lá e te expliquei, beleza. Aí você erra a segunda vez, a mesma coisa. Peraí. Fernando, o que está acontecendo? A gente já conversou sobre isso, Fernando. Você não pode fazer tal coisa porque a lei é isso, 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 isso. Na terceira, eu já não vou mais conversar. Eu já entro já com a ação, com o processo, seja lá o que for. Porque a pessoa está cometendo o crime porque quer. Porque informada ela foi 2 vezes.
Então, empatia, eu procuro oferecer sempre, gente, sempre. Aonde eu chegar para reclamar o direito de alguém ou qualquer coisa assim, eu procuro ter empatia de dizer, cara, o Fernando não sabe. Então, vamos lá explicar, Fernando, olha só, é assim, assim, Fernando, precisa fazer isso, 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 Fernando, não sei o que, pipipipopopó. Agora, se você continua persistindo no erro, é porque você não tem empatia por aquilo que eu procurei levar com empatia para você. Então, você está errando porque você quer. E isso eu vejo acontecer muito ainda na nossa sociedade. Não tem empatia, não tem respeito. Ou as pessoas não têm respeito umas pelas outras, mas uma coisa é eu concordar ou discordar de uma opinião sua e levar isso para o lado pessoal. Sim, sim, tem muito isso. Tem Então muito. a gente não pode continuar O vivendo ser humano está isso. perdendo o respeito. Total, total. Então a minha sobrecarga é toda por conta disso. Porque eu, além de brigar pelo direito dos meus filhos, do meu filho, dos meus filhos, tá vendo? Falei Além você de que é brigar pelo automático. direito do meu filho, eu tô brigando pelo direito dos outros filhos também. Porque eu sei que, principalmente uma mãe que chegou agora dentro do Pais Eficientes de Araruama, que o filho é pequenininho, ela acabou de receber, às vezes não recebeu nenhum laudo. O médico, um terapeuta, chegou para ela e falou, mãe, tem uma suspeita de tal coisa. Ô, Dani, deixa eu fazer uma pergunta a Pergunta. você. Eu vou fazer essa pergunta a você, eu queria que você me respondesse. Sim? Tem alguma professora do município que tem um filho que você tem, estuda na escola municipal? Tem. Você quer saber de mães que a mãe é professora e o filho é aluno da rede pública? Que tem o mesmo problema que o seu filho tem. Sim! Tem? Nossa! E ela briga por isso? Briga. Agora, quanto funcionária, às vezes ela fica impossibilitada de fazer e falar algumas coisas, né? É complicado. Se ela é funcionária do município, às vezes bater de frente com o sistema é muito complicado. Por quê? Primeiro, ela já tem a sobrecarga dela com o filho, emocional, porque todas nós temos, todas. Segundo, ela é professora do município, que é outra sobrecarga, porque professores em geral sofrem sobrecarga. E eu, como Sim. mãe, tenho que entender isso também. Então, como é que ela vai bater de frente com um sistema que discrimina o filho dela e os alunos que ela atende? Tá, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Nós você. temos. Não, não é assim, mas quando você não mostra, cara, você vai perdendo a força, concorda? Sim, sim. Porque você quer ver o negócio, é como você mesmo fala, eu sou efetiva do município, é 25, mas você não deixa de botar a cara na reta. Não, não. Não tô deixando, não posso Você deixar, tá entendendo o que eu quero dizer? Você deixar. não tem. Então, quer dizer, se você analisar bem, você cria um vácuo ali. Porque automaticamente, quando você quer criar uma união para se ter força, Sim. as pessoas têm que botar. Então, quer dizer, Sim. eu vou chegar para você e vou dizer assim, ó, Dani, você vai lá, faz o que você acha que é melhor, que eu por trás eu te apoio. Não. De uma certa forma, eu sou escudo, né? Ah, sim, mas... Entendeu a minha sobrecarga? Não, mas é por isso que eu tô falando para você. Por isso que eu tô te perguntando, porque eu nunca vi uma mãe, uma professora do município com um filho com o mesmo problema que vocês têm e brigar. Brigar, não, eu acho errado isso, nós temos que... Porque eu acho que é direito. Se é direito, nós temos que brigar. Então, quer dizer... E você não vê isso. Então, quer dizer, será que isso aqui só tem em escola particular? Será que isso aí é só quem é rico? Olha a minha imagem. Sim. Da parte ignorante. Que Sim. eu não tô em nenhum momento eu estou dizendo que não. Pô, será que é só rico que tem isso? Será que o pobre não pode? É igual você tem aquela imagem da depressão. Sim. Ah, rapaz, você só tem depressão porque você é pobre. Porque se fosse rico, você não tinha. Então, eu vejo, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, que eu não sabia. E acabou de você confirmar que tem. Quer dizer, fica um vácuo. Tem, mas é o que eu te falo. Tem, já brigou muito, Ah, tá. bastante, mas cansou. Ah, sim. E eu entendo, eu não posso recriminá-la por conta eu disso. tô te entendendo, eu tô sabe? entendendo o ponto de vista. Por quê? Porque o que nós vivemos, nós mães, e aí esquecendo que ela é professora, falando dela apenas como mãe, a sobrecarga já é muito grande, Fernando, muito grande, por conta da sociedade que nos adoece, Sim. tá? Sim, Infelizmente. sim. Ah, mas aquela mãe tá fazendo tal coisa, aquela mãe espancou o filho autista, aquela mãe não sei o quê. Senta lá no lugar dela para ver. Eu imagino. Então, antes de apontarem os dedos, tenta pensar o que aquela pessoa estava pensando naquele momento para ter feito tal atitude. Que até isso eu sou obrigada a fazer, Fernando. Porque para você ser ativista aí de qualquer causa, você precisa ter muito equilíbrio. Sim, muito sim. equilíbrio.
Eu também acredito que Você tem que ter precisa ter muito uma rede equilíbrio. de apoio. O que que é a minha rede de apoio? É o meu marido, é a minha mãe, meu falecido pai, né? Que vai fazer 3 anos que faleceu. Sempre foram minha rede de apoio. Então, eu tinha aonde me apoiar para lutar, para brigar. Mas algumas dessas famílias não tem ninguém. Ninguém. Às vezes é só a mãe e o filho. Às vezes são 2, 3. É. E a sociedade não sabe. Não sabe. Eles não mostram, né? Porque é mais legal nos programas de domingo você mostrar a parte boa. Olha, a pessoa que tem superdotação. Olha, conseguiu tal coisa. Ó, foi difícil aqui, mas venceu, tá ali. Passou no Legal. Enem. A gente tem que mostrar isso sim, porque a gente precisa estimular a essas pessoas e famílias para que não desistam dos seus filhos, para que busquem sempre o melhor tratamento, a melhor escola, a melhor terapia. Com certeza. Mas quando a gente não mostra a parte feia da história, quando a gente não mostra, ninguém vê, ninguém sabe. É, Ninguém tá nem aí. é, Entendeu? é. Eu imagino Então, como é que deve ser. Pois é, então é complicado. E por que eu trouxe você aqui, inclusive, como empresário, uma pessoa que tem comércio na cidade, né? Porque essas famílias sofrem também nesses lugares. Sim, Sofrem. sim. Sofrem. sim. Por quê? Por exemplo, eu sempre falo daquilo que eu sei de carteirinha, porque é o caso do meu filho. Meu filho é um autista nível 2 de suporte. Eu já expliquei em outras lives, mas o que é a questão do suporte? É o quanto de ajuda ele precisa para viver, certo? Então, nível 1 precisa de pouquinho, nível 2 um pouco mais de ajuda, e o nível 3, que é aquele que o pessoal enxerga realmente, olha e vê, aquele ali é autista, Entendi. porque ele tem mais estereotipias, que são os tiques, né? Normalmente é uma pessoa que é não verbal, ou seja, não consegue se comunicar através da fala, ou então só repete palavras, não dá uma função para aquela fala ao ponto de poder dizer, olha, tô com dor de barriga. Então, Mas a mãe entende. a mãe normalmente entende até com o olhar, tá? Então, essas famílias, essas pessoas sofrem na nossa sociedade, no comércio, porque vai entrar numa loja, por exemplo, a criança pode ter uma crise sensorial lá dentro, todo mundo fica olhando de cara feia, às vezes o próprio funcionário da loja. Acontece. E aí essas pessoas acabam não entrando nessas lojas por conta disso. Né? Então, Fica com receio, né? fica com receio, com vergonha até mesmo, Fernando. Entendi. Porque é horrível a gente estar na rua e a pessoa fica olhando. Olha que menino esquisito, que menina estranha. Por que tá pulando? Por que tá gritando? Por que tá correndo? Por que se jogou no chão? As pessoas olham à primeira vista, é o quê? Ah, uma criança mal educada, é uma pirraça, é isso, aquilo, outro, né? Então, quando eu entrei nessa questão do ativismo, foi justamente para mostrar para as pessoas, gente, não é pirraça. Essa criança, essa pessoa que está tendo essa crise dentro da sua loja, do seu comércio, seja lá onde for, na fila do banco, né? Ela está passando por um momento de crise sensorial. Ela entrou naquele local, um local que às vezes está muito cheio, muito barulhento. Restaurante, por exemplo, o cheiro da comida, de um tempero, aquilo pode dar atacar a parte sensorial da pessoa e a pessoa ter uma E ela crise. sabe quando ela vai dar crise ou não? A própria pessoa, às vezes sim, às vezes ela consegue sinalizar. Meu filho, por exemplo, por ser nível 2, ele consegue sinalizar. Olha, eu preciso ir embora, eu estou incomodado. Agora, quando é o nível 3, que não sabe expressar, ele já vai expressar como? Como é que ele vai chamar a sua atenção? Como é que ele vai chegar, mãe, eu preciso ir embora porque eu estou ficando nervoso aqui dentro? Ele vai ficar nervoso. Ele não tá. sabe expressar. Tá. Ele vai agarrar a mãe, ele vai se jogar no chão, ele vai gritar, vai tapar os ouvidos, vai fugir do ambiente. Então, essa parte do ativismo, ele tem muito a ver também com isso, a levar para o nosso comércio em geral, para os nossos empresários, uma visão abrangente de que todos precisam estar ali. Essa é uma parte mais cultural, né? Com certeza, totalmente cultural. Mas a gente precisa que isso comece a funcionar. Porque essas pessoas, elas comem, elas se vestem, Sim. elas querem se divertir também. E aí, a gente vai continuar negando a existência dessas pessoas? A gente não pode continuar fazendo isso. A nossa sociedade não pode continuar fazendo isso. Porque quando isso acontece, é quando adoece as famílias. E adoecendo as famílias, o que vai ser daquela pessoa que depende, às vezes, daquela mãe para viver, e aquela mãe adoece, aquela mãe tira a vida? Sim. Onde vai ficar aquela pessoa?
O que nós rapaz, temos é para um oferecer negócio essa? complicado, né? Exatamente. Então, a parte toda do ativismo, como você falou, quantas Danis deveriam existir? Às vezes eu me pego pensando aqui várias. Não, A ué. Dani mãe, a Dani esposa, a Dani funcionária da prefeitura, a Dani ativista, a Dani amiga, a Dani... Porque a Porque gente eu tem que faço... fazer, a gente tem que se passar por essa pergunta. Quantas Danis? Pois é, eu acabo passando realmente por tudo isso quando a gente vê a complexidade dessa falta de inclusão e de acessibilidade no geral. Como, por exemplo, a calçada ali, vamos falar uma outra parte aqui que tem a ver com o comércio, com inclusão e acessibilidade, né? A calçada onde hoje tem a Citicol, ela é uma calçada extremamente estreita, né? Quando tem uma rampa de acesso para que a pessoa consiga chegar à calçada, às vezes não tem rampa de acesso para dentro da loja, ou tem a rampa de acesso, mas a pessoa com uma cadeira de rodas ou com um carrinho de bebê não consegue transitar dentro da loja. Certo? Às vezes não consegue, porque os espaços são limitados. É aquilo que a gente falou, a questão do antigamente não se via, não precisava, ninguém se preparou para. Exatamente, é isso aí. Mas a coisa está mudando e a gente precisa entender isso e precisa se preparar para isso. Até porque hoje, né, muitas famílias não têm uma pessoa com deficiência, mas muitas deficiências, consideradas deficiências, como o próprio autismo, não aparece no exame dentro da barriga da mamãe. Ah, tá. Não tem como Entendi. saber se eu vou ter um filho autista ou não. Não tem, ainda não tem. Não existe um estudo que diga, olha, você está correndo o risco de ter um filho autista. Não tem. Então, qualquer um pode vir a ser pai, mãe, avô, avó, tio, tia, de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Fora aquelas que estão sendo diagnosticadas já tardiamente, com 20, 30, 40, 50 anos. Eu acredito que isso aí já existe há anos, isso. Sim. Só que as pessoas não sabiam. Não, porque culturalmente falando é aquilo. Antigamente, o que acontecia com essas pessoas? Elas ficavam escondidinhas, aonde? Nos pinéis da vida, nos hospitais psiquiátricos, ou escondidas dentro de casa. A família não tinha o que fazer. Você não podia levar uma pessoa com autismo, com qualquer outro transtorno para a escola, porque a escola não sabia o que fazer. Então, não, essa criança ela precisa de ajuda. Não, a gente não tem como ajudar a matricular o seu filho aqui. Então, não traz para a escola. Então, essa criança não ia para a escola. Quando a família tinha condições ou indicações, ou seja lá o que for, para colocar no hospital psiquiátrico, colocava no hospital psiquiátrico. Então, ninguém via, ninguém sabia que existia. Ficava lá escondidinho. Era marginalizada a situação. Exato, era marginalizada a situação. Então, hoje, com o avanço da medicina, as próprias redes sociais, o fato da gente poder estar sentando aqui para discutir questões e todo mundo poder ver, ter acesso, a informação se expandiu a uma maneira tal, as leis foram mudando, foram se atualizando, e hoje, quando a gente vai olhar números, para cada 36 crianças, uma é autista. E eu estou falando só de crianças. Não estou falando dos adultos. Então, se você já tem um número tão expressivo, o que está faltando à nossa sociedade para acordar e perceber que, possivelmente, supostamente, essas pessoas podem ser maioria daqui mais alguns anos? Do jeito que você está falando. A progressão não está sendo essa? Os estudos, as pesquisas que aparecem não falam sobre isso? Então, é o que eu me pergunto. Eu falei, gente, o que ainda falta para as pessoas acordarem e se prepararem para essa mudança que está ocorrendo? Porque ela vai continuar. Como eu falei, não existe um exame. Então, fulano casou com Beltrana. Não está escrito na testa. Olha, eu carrego no meu DNA o autismo. Como se fosse A gente síndrome pode de Down, por exemplo. Síndrome de Down você já sabe. Então, às vezes sim. Às vezes o exame também pode eu não pode sabia. acontecer. Para mim, Pode acontecer. Tem o exame que mostra já na barriga, né? Mas muitos casos, por exemplo, a gente teve aqui uma mãe, que é a Joane Talon,
E no caso dela, apareceu. Mas já no caso de uma outra mãe, que também é amiga nossa, que também vou trazer aqui, não apareceu. Ela foi saber só no dia do nascimento. Para mim, eu sabia. Para mim, a pessoa tinha como descobrir. Sim, mas falhas em exames existem Sim, até sim. hoje, num geral, né? Então, acontece esse tipo de questão. Então, são muitas coisas que envolvem, é uma demanda, um estudo aprofundado de várias situações que acontecem por quem tem interesse em resolver essas questões, como, por exemplo, os Estados Unidos é avançadíssimo nessas pesquisas a respeito do autismo. Brasil ainda capenga e muito. Ainda utiliza muitas informações lá de fora. Por exemplo, esse número que eu te trouxe, de 36 para 1, é lá de fora. Porque nós não temos um estudo aqui. Nós não temos um censo ainda sólido, eficiente da pessoa com deficiência no nosso país. O próprio IBGE capenga. Araruama, já demos entrada, já falamos várias vezes sobre isso, sobre o censo municipal da pessoa com deficiência, que Araruama já podia estar fazendo isso, entendeu? Para poder já começar a se preparar para fazer mudanças, para realmente a cidade se tornar uma cidade inclusiva, uma cidade acessível, para ser até uma referência, mas a gente não vê interesse. A gente não vê as coisas se movimentarem, a gente não vê alguém vir para a rede social, dar uma entrevista, falar sobre isso. As pessoas parecem que têm medo. Mas vocês vão continuar tendo medo até quando, gente? Até quando isso? Então, Fernando, quando eu pedi para que você viesse aqui, justamente para poder expandir a sua própria mente, como uma pessoa que gosta de aprender e está sempre ligado nisso, e de quem está nos assistindo também, para entender que inclusão e acessibilidade não é apenas falar sobre pessoa com deficiência, é falar sobre todos nós. Porque se uma pessoa com deficiência tem os direitos dela garantidos e ela consegue ter os seus atendimentos, uma qualidade de vida, obviamente uma pessoa sem deficiência também terá. Porque é direito. Se eu funciono bem aqui, aqui também tem que estar funcionando. Isso é inclusão. Tem que funcionar para os dois. Com deficiência e sem deficiência. Então, eu acho que a gente tem realmente que abrir os olhos da nossa sociedade em geral, da nossa população, do nosso comércio, dos nossos empresários, né? Para que isso fique, comece a semear a verdadeira sementinha da empatia, para que comecem a abrir os olhos e até mesmo fazer investimentos e se tornar, por que não, um comércio diferenciado. Olha só, aqui no meu comércio é inclusivo, você pode chegar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter o respeito a isso, você vai ter lá o cardápio em braille para que você possa escolher. É um diferencial. Olha aí, a gente já falando até de empreendedorismo, né? Não sei. É um diferencial. Eu tô assim, abismado que eu tô com 50 e alguns anozinho. Na minha época não existia Novembro Azul. Exato. Não sei o que lá, amarelo, Outubro Rosa, não existia. Eu acredito que você também deve ter pego isso. Sim. Isso é uma coisa que existe agora. Deveria também ter uma coisa assim voltada também ao autismo. Sim, tem. É o mês de abril. Mês de abril. É o mês de abril, tá? Tá. Só que aí vem uma crítica do lado de cá, né? Eu sempre achei muito bacana ter essas datas, né? Para que a gente comemore isso, comemore aquilo e tal, não sei o quê. Mas o que adianta ter uma data e o serviço público que tem que atender... Não, mas é justamente isso. Eu já não comemoro mais as datas, Fernando. Eu não quero mais comemorar as datas. O que eu acho que a mídia tem que fazer? É massificar em cima disso aí. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Curitiba é referência em termos de tratamento de autismo. Olha, Curitiba é referência. A gente vai aprender, vamos lá aprender em Curitiba como é que é. Vamos aprender. Porque eu acho que tudo é assim, você está entendendo? Com certeza. Por exemplo, fulano é referência e não sei o que. Vamos lá. Eu acho que tem que ser, eu acho que aprender sempre é muito bom. É maravilhoso. Aprender sempre é muito bom. Eu aprendo todo dia. Não, é o que eu acabei de dizer para você. A gente só para de aprender quando morre. Exato, exatamente. Então, esse é importante. Porque se eu não sei, eu quero aprender. Aí sim, eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, cara, tem como a gente botar em prática. Não tem como a gente resolver 100%. Eu quero que você entenda. E eu tenho certeza que você vai absorver isso. Não, porque ele pelo menos está com vontade de fazer. Porque o grande problema deles que eu quero dizer, os governantes, é que eles não têm vontade de aprender. Eles só falam, não, deixa comigo que a gente vai dar um jeito nisso. O jeito é não fazer. Pois é. O jeito é não fazer, pô.
Porque o cara chega para você aqui, não, você sai de lá, saiu de lá do gabinete, tá numa reunião, olha, você que é médica isso, você que não sei o que, olha, nós temos que ver isso. Dali é só papel, cara. E no papel é tudo bonito, né, Fernando? Mas na prática... Nada. Mas isso é coisa que já vem. É como você mesmo fala, o sistema é programado para dar errado. Sim. Você tá entendendo? Você vê aí, agora, eu vi nos jornais, você com 6 matérias, você vai... Como? Se ele não conseguiu passar com 6 matérias, 2 já é difícil. Como que 6? Mas no outro ano ele vai ter mais 6, ele vai passar com... Gente, não entra na cabeça dessa turma, não dá para entender. Isso eu tô falando para você que eu não entendo nada de educação não, tá? Sim. Mas assim, são coisas absurdas que as pessoas... Agora, com 6 matérias, pode passar e que não sei o quê. Depois ele... Mas como? Como é que você estuda? Se ele não conseguiu passar naquelas 6, como ele vai conseguir passar nas 6 e mais 6 do outro ano? Pois é, as chamadas aprovações automáticas. Isso é um... Mas você está entendendo? Sim. Gente, é coisa assim absurda. E quando você vê uma causa, por exemplo, igual a sua, que é uma coisa que você convive. Você convive, cara. Você convive, você sente na pele, como você mesmo falou, uma mãe que de repente está sozinha, não tem ninguém para apoiar, não tem ninguém para apoiar, e é pura realidade isso, que eu já vi isso. Aí as pessoas não estão nem aí. As pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, quanto mais puder apontar o dedo e criticar. Não, e não vai acabar nunca isso, tá, Andy? Ah, não, isso a gente Isso não vai sabe. acabar nunca, porque sempre vai ser assim. Meu papel Fernando, às vezes eu digo assim, né? Meu papel é pegar essas mães e empoderá-las. De que forma? Olha só, vão sempre apontar o dedo para você. Vão sempre dizer que você que está errado. Vão sempre dizer que a culpa é sua. Vão sempre tentar jogar a responsabilidade em cima de você. Então, meu papel é dizer para você, mãe, que a culpa não é sua e que você pode, sim, se fortalecer através de redes de apoio, que é o Pais Eficientes de Araruama. A gente procura ser rede de apoio justamente para fortalecer essa mãe, ensinar para ela os caminhos. Olha, faz isso, faz aquilo, a lei é essa, a lei é aquela, não sei o quê. Não tenha medo de brigar pelo direito do seu filho. Por que eu digo isso, Fernando? Porque é um medo que eu mesma perdi. Sabe por quê? Por que eu sou obrigada a perder esse medo? Porque um dia eu vou faltar. Sim. Como é que eu vou faltar em paz, Fernando? Ai, não fiz nada pelo meu filho. Eu falo embora. Esse caso, né? por exemplo, que a gente fala em geral, as pessoas têm que saber que é o seguinte: não é o mundo deles, mas faz parte do mundo. Exatamente, faz parte do mundo. É isso aí. Perfeito a sua fala. E, Fernando, então vamos lá agora para uma pergunta aqui que eu vou sempre fazer para todos os nossos convidados e que é o assunto principal, já baseado em tudo isso que a gente já falou, né? O que seria para você uma política eficiente, Fernando? E aí você pode falar tudo e a gente está aqui para debater junto com você. Ô, Dani, uma política eficiente, eu acho que é impossível. É impossível. Sabe por quê? Porque você não é dono. É igual eu falo para todo mundo. O dinheiro público, ele tem hora que eu falo que ele é amaldiçoado. Né? Assim, amaldiçoado para essa turma de comissionado que tem. Não um efetivo que estudou, que precisou passar, perdeu a noite de sono e está lá. E corre atrás das suas gratificações, que é um direito que todo mundo tem. Mas eu acho, por exemplo, quando eu vejo uma Câmara Municipal de Araruama, 18, cara, são analfabetos. 17. Não, 18. 18. Porque até eu me sinto analfabeto. Ah, sim, tá. Porque só as interpretações que você vê, você se sente ridículo, cara. Então, quando eu falo, e você foi alto, mas não é 18, porque você passa a ser eles também. Porque você fiscaliza. Só que você se sente analfabeto, eles são analfabetos. Eles são analfabeto, não, fui mal. Semi-analfabeto, porque sabe pelo menos assinar o nome. Porque eles não têm noção, eles só querem enriquecer, só querem ter não sei o que, se está em outra não sei o que, daqui a pouco larga a mulher, daqui a pouco não sei o que, tem casa aqui, tá morando em condomínio, os caras que não tinham condições de nada. Nada. Não tem... como é que eu vou te dizer? Gênese e cromossomo. Seria essa a palavra certa. Então, como eu digo para você, só que você não é dono. Quando eu falo que você não é dono, aí vai no sistema que a gente está falando. O sistema não deixa você ir.
Não, tem hora que eu penso que a vontade do político é realizar, concorda? A vontade do político supostamente. é realizar. Só que quando ele tem uma frustração que é o seguinte, todo dia menos um dia. Sim. Sim. Ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Então, o que acontece? Por isso que quando chega na reeleição, que eu sou contra a pessoa, eu sou contra a reeleição ele estando no cargo. Se ele tivesse fora do cargo e ganhasse a eleição, eu ia dizer para você que o povo queria ele. Sim. Eu penso assim, não vou mudar minha opinião. Mas se você chegar para mim e perguntar assim para mim, ué, mas se você for prefeito de Araruama, você renunciaria ao seu cargo para ser candidato a prefeito? Eu ia dizer para você que não. Aí você, ué, então não estou entendendo você. Não, porque o povo só dá valor assim. Ele só dá valor quando você está no poder, porque Lívia era o melhor prefeito do Brasil. Era a melhor prefeita do Brasil. Ou ninguém nem fala o nome dela. Perseguiu uma porção de gente, como o Chiquinho perseguiu uma porção de gente. E depois que estavam do lado dele, Chiquinho é um líder. Hoje todo mundo diz que Chiquinho é um fofarrão. Porque você perde o poder. Aí se eu renunciar, uma pessoa vai chegar para mim, pensa bem. Se você renunciar, você não vai poder mandar em Dani. Aí Dani vai pegar, é o vice que está com ela. Aí eu vou lá assim, Dani, briguei com o Fernando. Ou você fica ou vai embora. Então, peraí. Então, por isso que eu estou dizendo, o sistema te obriga a você ser o que você não é, pô. Agora, não escancarar igual eles escancaram. É subfaturamento de não sei o quê. Você quer ver o negócio, Dani? Eu acho que eu sou o único político em Araruama que não sou honesto. Por quê? Porque eu sou correto. Eu pago minhas contas em dia, mas não sou honesto. Honesto é honesto. Eu não sou honesto. Sou correto. Eu não subfaturo nota. Eu fui secretário de turismo, fui secretário de esporte. Se alguém me chama de ladrão, pode botar aí, manda botar na mídia. Prova. Prova que eu quero ver. Mas eu nunca deixei de resolver os problemas. Tinha banda que tocava e não tinha nota. E você sabia que o cara estava tocando, e você chegava para uma empresa que chegava, você tem como você acrescentar, aí que você vai, então você, não, mas eu não disse que eu sou honesto, mas eu fui correto, eu paguei ele. Sim. Mas eu não deixei de ajudar ele, eu fiz, igual as pessoas chegam, eu fiz a melhor, eu também fiz, com dinheiro todo mundo faz. Agora, eu não aceito, por exemplo, uma coisa que eu vou dizer para você, igual eles foram para a rede social, e disseram que teve um lucro de 3 milhões e 600 na exposição. Como? Se você ninguém paga nota ali, ninguém tira nota. O cachorro quente, você não tira nota, você não emite nota. E se você não emite nota, você não sabe o seu ordenador de despesas. Então você foi no mercado, comprou caipirinha e vendeu ali. Mentira! Agora, gastei 3 milhões e 600 na exposição. Também concordo que realmente seria isso sim. Porque o show é caro, a armação é cara, o palco é caro, tudo é caro. Porque lucro você não tem na exposição. Isso eu posso te garantir. Lucro tem sim, pro cara que bota aquela tenda, que é o Chico Recarei. Ele tem. Ele vai ali, aluga, bota, cobra a bilheteria, porque cobra a bilheteria. Se fosse cobrado agora na época de Henrique, quem acabou isso foi Meira. Na época de Henrique, aí sim. Aí daria lucro, porque você fez o portão fechado, aí você cobrou. E todo mundo ia criticar. Não, porque sempre foi portão aberto, mas cobra de um banheiro legal. O povo cobra, porque ninguém quer ir no banheiro químico. Você entendeu? Eu fui secretário, eu sei como é que... Então, quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim para mim, nós temos... Não, peraí. Eu sentava com o Miguel e falava, peraí, eu vou falar uma coisa para você, Dani. É porque minha mãe, coitada, tá lá no céu, tá coisa... Eu vou falar 2 coisas para você. Na época, mandaram fazer um projeto, entregar no Banco do Brasil. E o Bradesco estava entrando em Araruama. Miguel chegou para mim, chamou todo mundo do Bradesco, porque a gente ia começar a fazer a conta no Bradesco. E, Miguel, faz a exposição que o Bradesco vai patrocinar, e o Banco do Brasil também. Porque o Banco do Brasil recebe as finanças do coisa. Tudo bem, fiz lá o projeto. Mandei pro cara, sabe o que o cara falou para mim, o gerente? O senhor tinha que ter mandado um ano antes. Não tem problema não, guarda ele. Ano que vem eu faço. Concorda? A gente só troca a data. Mas te leva para lá. Vamos deixar isso pro ano que vem. Cagou e andou para mim. Bradesco é a mesma merda. Você sabe por quê? Se você não tiver dinheiro, você não faz. Então as pessoas te cobram de uma maneira, por isso que eu digo, é muito difícil ser do jeito que você está falando.
Agora, tem coisas que a gente pode melhorar. É o que eu acabei de dizer para você. Tem coisas que não pode simplesmente acabar com a sacanagem. Você quer ver um negócio? Sim. Da licitação, por exemplo. Eu não sou contra os aumentos que cobrou. Vamos dizer, vou dar um exemplo pequenininho. Quanto deve custar uma Novalgina? Uma Novalgina hoje deve custar R$1. Eu não sou contra que a Novalgina custe R$10, não. Aí você vai me perguntar por quê, né? Por quê, Fernando? Eu vou explicar a você por quê. Porque quem fez a cotação não é quem está recebendo. Olhando a nota. Ela tem que ver a quantidade que ela recebeu. Aí sim, aí eu concordo. Opa, era para estar 10 mil, só tem 1.000, eu não assino a nota. Eu não assino a nota. Aí que tem a sacanagem. Porque se a Novalgina custa R$1 e a comissão de licitação cobrou 10, o culpado é quem cobrou a cotação. Aí eu tenho que chegar, foi Dani que me deu, que era R$10, ela mandou para a comissão de licitação. E o cara foi e vendeu a 10. Agora, se não vai em cima dela. Você vai ver que ela não vai fazer. Por isso que existe a sacanagem, o subfaturamento. O subfaturamento não é o que você cobra, é o que você entrega. Perfeito. É essas coisas que as pessoas não entendem. Você quer ver um negócio? Eu vi uma live aí de Chiquinho, não, uma live de Rodrigo Meira. Rodrigo Meira de Paulo, papapá, que é uma ata de 65 milhões, tal, para transporte. Só que as pessoas têm que entender que a ata é de 65 milhões, mas não quer dizer que você vai gastar 65 milhões, não, pô. Sim. Agora você tem que ver como vai ser incluído aquele lance da ata do transporte. Vamos dizer, o rapaz ali de São Vicente, ele cobra 20 mil reais por mês, o dele é 60, aí sim. Aí você está vendo que é a mesma coisa. Aí a sacanagem da ata é aí, agora que vai gastar não. Então eles falam umas coisas, as pessoas falam umas coisas que não sabem entender. Eu sei entender, porque eu acabei de dizer para você que de repente você não sabia disso. Ah, não é o que o cara cobrou R$10 na Novalgina. Esse é quem fez a comissão. É a entrega. Ó, não, eu vou te trazer depois os 9 mil. Não. Se você não trouxer os 9 mil, eu não te assino a nota. Aí sim, aí tem a sacanagem, porque ele te entregou 1.000, te cobrou sobre 10 mil, aí vai receber. E sabe o que ele vai falar? Quem assinou a nota foi ela. O problema é dela. Ou seja, né? Dinheiro, supostamente, tem. Tem. Mas acontecem essas coisas que você relatou, e aí aonde precisa ter, E você quer ver o negócio? Rapaz, falha. E vai ser sempre assim, porque a saúde, ela é uma doença. A saúde é uma doença. Ela só tem nome bonito. Ela é uma doença. Você quer ver o negócio? Por que ela é uma doença? Não entra na minha cabeça que o royalties seja só 25% para a saúde e 75% para a educação, pô. Mas quem fez essa lei? Não. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu acho que deveria ser meio a meio. 50 para 1, 50. O dinheiro não é deles, o dinheiro é do royalties. Daquilo que você explorou e acabou. Agora não tem essa justificativa. Ah, porque o aluno, ele quer comer. E quantos querem se tratar? Então não entra na minha cabeça isso, entendeu? Não entra. Aí você vê a sacanagem. Você viu os médicos de Araruama, pô. Os médicos de Araruama, 90% prestam serviço para o município. E sacaneia o município, pô. E sacaneia o município. E todo mundo fica quieto, porque é amigo de fulano, é amigo de cicrano, é amigo de Beltrano, é amigo de Detrano. Aí não quero ficar mal com fulano se eu denunciar aqui, porque médico não denuncia, médico. Quando você vai no dentista, que o dentista fez um M na sua boca, a pessoa simplesmente, o que vai te tratar, fala assim, ela não precisava fazer isso. Mas ela não critica. Você está entendendo? Então esse que é o grande problema. E na política, assim, quem não está comendo mete o pau, porra. Por isso que eu fico quieto, porque eu sei perder. Quando o Miguel perdeu a eleição, todo, Chiquinho, todo mundo me convidou. Vem para o nosso... Não vou, porque eu não votei nela. Eu não queria ela, eu queria ele de novo. Então as pessoas têm que entender isso. Por isso que muitos aceitam e me respeitam. E outros não, e eles eu mando um abraço. Agora, quando escuta na minha live, que eu chamo de vagabundos, eu não tenho vergonha de dizer, todos eles, 99% dos políticos de Araruama são vagabundos. E mais uma, assinada aqui basta, pode gravar, 90% dos empresários ricos de Araruama se enriqueceram com a prefeitura. Não é mole não, Fernando. A prefeitura é uma mãe.
É uma mãe. Ela é uma mãe e ela é estrupada 24 horas. Porque ela não dorme. Ela só descansa. Mas assim, eu vou concordar com a sua opinião, claro, porque, né, concordar, respeitar, discordar em alguns Sim. pontos, mas eu só discordo num único ponto, e aí pode ser por conta daquilo que eu acredito, né, daquilo que a gente precisa acreditar, da fé que temos que ter, né, na mudança, no melhor, né, que eu acredito que possa vir a existir uma política eficiente algum dia, né, se as cabeças mudarem, se as mentalidades mudarem, se a mudança começar a acontecer, primeiro aqui. Eu quero tirar você daí e mudar você, porque você, para mim, não é um bom gestor. Mas eu tenho que entender isso, mudar a minha forma de pensar na escolha do meu próximo gestor, para que, então, eu consiga fazer o quê? Mudei a minha forma de pensar e vou mudar o da minha família, né? Do meu vizinho. Você está reclamando disso, fulano, não sei o quê. Então a gente precisa mudar. Não está bom com fulano, então a gente tem que ver cicrano. Vamos ver, vamos mudar, vamos mexer. Mas como isso funcionar, né? Como você chegar a essas pessoas? Fazendo isso aqui que a gente faz. Trazendo para as pessoas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vê, né? E quem tiver que denunciar, que denuncie, faça as suas denúncias. Aí tem os órgãos competentes para isso, certo? Que façam. A gente quer que as coisas se resolvam, que o melhor aconteça, até porque o seu comércio é aqui. Sim. Você quer que a sua cidade evolua, porque você também lucra com a evolução da cidade, né? Com as pessoas podendo ir e vir, com as pessoas tendo sua saúde para poder sentar um dia no seu restaurante, poder almoçar felizes e por aí vai. Eu quero que a minha cidade evolua, porque eu vivo aqui, trabalho, né? Trabalho aqui, estou licenciada, mas sou funcionária da prefeitura. Então, eu quero que a minha prefeitura, que a minha cidade, que os meus colegas servidores e eu sejamos, seja dado a nós os nossos direitos, sejamos valorizados, até para que possamos continuar trabalhando, servindo ao público, né, de maneira digna. Afinal de contas, o público, a população é que paga o meu salário, já que eu sou servidora. Então, a gente quer ver essa mudança acontecer. Então, por isso que eu acredito que uma política eficiente, Fernando, ela se faça com um diálogo. Precisa fazer diálogo. Eu não sou obrigada a ser do seu partido, você ser do meu partido, se é direita, se é esquerda, se é no meio, se é embaixo, se é em cima. Mas a gente precisa sentar, discutir e encontrar soluções para os problemas que estão aparecendo. Então, se hoje a maior queixa da nossa população é a saúde, a gente precisa sentar para ver onde é que está errado. Onde é que está errado? Porque dinheiro tem. Correto? Então, a gente precisa ver onde é que está errado. A gente precisa corrigir aquilo que não está funcionando. E como é que a gente faz isso? Ouvindo quem usa o serviço. Os nossos vereadores não usam o serviço. Não, mas é o que eu acabei de dizer para você. Então, para que vai fiscalizar? Não usa o serviço. Entendeu? É isso que eu fico falando. Por isso que eu digo a você. São semi-analfabetos, cara. É uma vergonha quando eu vejo aqueles caras ler aquilo que não sabe nem ler. É uma vergonha. Aí as pessoas chegam para você, falam assim mesmo para você. Aquela Câmara é um absurdo, nós temos que mudar, mas você não muda. Você sabe por que você não muda? Aí eu vou na pele. Eu não tenho vergonha. Eu vou falar uma coisa para você, ô fulano. E você diz para mim se for mentira, é verdade. Mas seu filho não tem necessidade de... Pode ir de carro muito bem para Cabo Frio, mas você tirou a poltrona de um que precisa do ônibus e botou seu filho. E foi o vereador tal que deu. Esse que você está dizendo que tem que mudar. Mas não tem que entender. São pessoas como você que destroem o município. Sim. Você podia chegar e falar, eu não preciso disso não. Foi o que fizeram comigo, me ofereceram a secretaria. Quando eu estava com o Nívia aí, com não sei o quê, me ofereceram, foram lá, os jornais foram lá, não agradece só ela para mim. Mas eu não posso levar 8 anos batendo e hoje eu dizer que Nívia é boa, pô. E mais uma, se eu falar para você, Dani, encontrava todos os dois, tanto Lívia como Chiquinho, cumprimentava os dois, falava, prefeita, tudo bem com a senhora, Chiquinho, tudo bem com você, e metia a porrada nela. Mas é saber separar a sua opinião, né? Você tá entendendo? Da parte... Eu não tenho esse lado venal que eles têm. Eu não tenho. E isso, em nenhum momento, tudo bem com a senhora, prefeita? Tudo bem.
Ela tem idade aí, menos idade que eu chamo ela de senhora, tudo bem com a senhora, prefeito? Se ela, às vezes ela me cumprimentava, às vezes não. Quando eu terminei o quiosque, que eu pintei lá o quiosque, que eu ganhei na licitação, ela chegou, olha, é muito bonito, se eu soubesse que ia ficar aquele amarelo tão bonito, como eu gosto de amarelo, eu tinha mandado todos os quiosques pintar amarelo. Eu falei, obrigado. Eu também acho a cor amarelo, uma cor ouro, a cor que atrai dinheiro. Eu ainda falei para ela. Mas assim, são coisas que as pessoas têm que entender. Agora, não serve para trabalhar comigo, porra. Porque ela não tem assim a sensibilidade com as pessoas. Ela não tem essa sensibilidade. Chiquinho também não tem. Chiquinho, ele senta com você porque ele está querendo alguma coisa sua. Mas depois que ele consegue, ele te descarta, porra. Então são coisas que na política as pessoas têm que... Não vai para frente a cidade às vezes por causa disso. Você quer ver um negócio? Eu sou contra aquela rua onde tem a Praça Antônio Raposo ser fechado. Aquilo é uma rua larga do Parque Hotel. E Chiquinho fechou, pô. Que justificativa para botar um negócio de não sei o que lá, Hélio, aquele garoto João Hélio que morreu, que nem daqui, não. Pô, mas fechar uma rodovia daquela, você tem que mudar o trânsito todo. São pessoas que tem que... Aí você vai lá, bota o busto do pai dele, na qual a praça sempre foi Antônio Raposo, entra um André, um medroso da vida, o Miguel também, um medroso da vida, ninguém mexe, porra. Então, o cara se torna o dono. Só que pra mim não serve, me trato ele muito bem, gosto dele, mas não me manda, pô. Ele não me manda, porque eu cheguei onde eu cheguei na minha vida. Se eu tenho hoje, agradeço a minha família, meus 2 braços, minhas pernas, o trabalho meu, pô. Agora, você chegar e me mandar, me descartar, não vai me descartar. Ninguém vai me descartar, porque eu não sou disso. Se você chegar aqui para mim, conversar comigo, Fernando, olha, eu sou candidato, Dani, política, você tem que ter grupo. Vou falar assim mesmo para mim. E você sabe que grupo tem que ter dinheiro. Ninguém ganha eleição porque vai estar falando de doença ou está falando de dinheiro, porque o povo, infelizmente, é assim. Ele vai chegar para você, tem gente que chega para você e fala assim, olha, tem como você comprar esse remédio quando você olha o receituário de 5 anos atrás. Essa é uma mentalidade complicada de se mexer, Você né? tá Porque entendendo? aquilo, a pessoa às vezes, eu entendo o que você está falando, eu concordo, né? Mas entendo o lado né? Por quê? Uma vez que você chega, vai na Secretaria de Saúde, marcar um médico, não consegue marcar o médico, aí você faz o quê? Você vai lá no gabinete do vereador, aí chega lá no vereador, fala para ele, vereador, não estou conseguindo marcar o médico. O vereador, em vez de ir lá e dizer assim, olha só, então, a população está reclamando que não está conseguindo marcar o médico, o vereador chega lá e diz assim, olha só, vim marcar o médico para esse menino aqui. E consegue. Então, assim, o que acontece com isso tudo? A população acaba virando escrava. Acaba virando escrava e sendo obrigada a aceitar esse tipo de ajuda, que não é ajuda nenhuma. É o que eu falo para todo mundo. Gente, direito não é favor. Ninguém vai estar marcando o médico e está com peninha de você, não. É porque é uma obrigação. O médico ele tem que estar lá. Você, quando chegar lá, você tem que ter a vaga do seu médico. Então não fiquem ludibriando, porque fulano me ajudou em quê? Marcar o médico? Uma coisa que é seu direito? Direito não é favor, pessoal. Então é essa mentalidade, Fernando, que eu fico pensando aqui que a gente precisa mudar, né, da população em geral, certo? Porque se você começar a tratar o político como seu funcionário, porque é isso que eles são. Sim, é isso aí. Funcionários, eles não estão ali para serem heróis. Herói não existe, isso é só coisa de cinematográfica, tá? Então não existe esse tipo de herói. Aliás, existe herói sim. Aquele herói que salva, igual aquela professora que tacaram fogo lá na escola e ela salvou os alunos dela e acabou vindo a óbito, né? Essa sim. Essa pode ser considerada uma heroína. Mas na política, herói, não existe, gente. Eles são funcionários. Você está pagando o salário deles. E muito bem pago, diga-se de passagem, né? Ô, Dani, você quer pior do que você pegar um microfone? Quero agradecer a prefeita pro quinto dos infernos, porra. Quem paga é a prefeitura. Eu nunca... Olha, quando eu fui secretário, o cara chegava para mim, não, eu não quero que você só diz aí. Eu não quero saber de camarote, eu não quero saber... Gente, eu não vou ficar acima do povo. Eu tenho que estar no povo.
Se eu sou político, eu tenho que estar no povo, não vou estar acima. Nunca fui em camarote. Chegava lá, cumprimentava o prefeito, cumprimentava todo embora. Quando eles falavam, não quero saber disso não, cara. Sabe por quê? Que quem paga é a prefeitura, pô. Então, eu acho que o locutor lá, o cara tinha que pegar. Quero agradecer a Prefeitura Municipal de Araruama, a Secretaria de Turismo, a Secretaria. Agora, falar nome de secretário, nome de prefeito, pra quê? Então, fala lá que tá faltando médico, pô. Fala lá. E mais uma, pode gravar. É o começo do fim esse governo. É o começo do fim. Você pode gravar o que eu estou dizendo a você aqui. Em abril, eles vão tudo brigar, meu irmão. Porque todo mundo tem que se compatibilizar para a campanha. Quem é vereador volta a ser vereador. Quem é vereador que está com secretário volta a ser vereador. Quem não vai deixar de receber. Então ele volta a ver, não prejudica ele nada. E quem vai ter que botar outro secretário? Aí você vai perguntar o seguinte, peraí, vou botar o secretário quem? Vou botar Dani? Ué, mas Dani é minha cunhada. Pô. Aí então vocês vão ver. Eu vou estar de plateia. Vai ter briga, né, Fernando? Você vai ver. Previsão de previsão de pai Fernando Caroço. E ali, ter briga. E ali vocês vão ver. Ali que vocês vão ver quem é quem. Só que a prefeita, a Daniela, ela está esquecendo uma coisa. Eles que são candidatos estão usando dinheiro público. Dinheiro público é o seguinte, eles empregam. Você viu aí, o Russo empregou o rapaz que foi preso lá, não sei. Olha só, cara. Olha só. Olha, pega o André, Mônica. André vai morrer com rótulo de garoto gente boa. André nunca fizer nada. Sempre vai morrer. Como é que o Gaetano mais leva? 2 anos quietinho, 2 anos comendo. 2 anos quietinho. Foi vice-presidente do Detran, nada trouxe por Araruama, gente. Nada. Taguapenha, agora tá dizendo que nós vamos trazer isso. Fazer porque nada. Tudo política, porra. Inclusive, nós temos críticas bem grandes ao Detran aqui de Araruama, viu, Detran, Fernando? você não consegue marcar nada. E as mães, né, de pessoas com deficiência estão tendo uma dificuldade muito grande, porque não sei o que acontece, se é o funcionário do dia, enfim, acaba não tratando bem, não tratando com respeito, faz a mãe ter que ir lá 2, 3 vezes, aí liga para a Dani aqui, aí a Dani manda e-mail pro Detran Rio, aí o Detran chama a atenção do funcionário aqui, aí troca, bota outro funcionário. Tá complicado. Não, então você vê por aí. Aí você vê, por exemplo, o vereador Oliveira, o governo não prestava. O governo, agora, trouxe o governo, eu quero agradecer. Deu uma moção de aplauso para aquele garoto que é secretário de turismo, na outra semana estava metendo pau. Ou seja, né, Fernando, nós estamos sem fiscalização nenhuma efetiva. Mas é por isso que é para isso que eles estão lá, os vereadores, né? Eu só queria que o povo jogasse isso na cara deles, pô. Vem cá, mas você dizia para mim que fulano não presta, pô. Por que hoje presta? Ai, não, mas aqui não. Aqui, o que era bom ficou ruim, o que é ruim ficou bom, o que era bom e ruim ficou ruim mais ainda. A gente tem que rir para não chorar. Concorda né? comigo? Então, quer dizer, igual o cara chegou para mim e disse assim para mim, você fala nas lives que o culpado é o povo. Se você ficar falando, você não ganha. Mas eu não quero ganhar. Porque eu senti o que é na pele ser candidato a vereador, pô. Eu senti na pele o que é. Será que um cara como eu, empresário Araruama, conhecido, já foi secretário 2 vezes, tem a votação que eu tô, então o povo não gosta de mim, pô. Não é que você não pode falar, não, mas porque gostam deles. Que roubam, que fazem o que fazem, maltratam, não te atendem, gostam deles, pô. Me diz ali, se tiver um vereador de mandato, o resto tem 2, 3, 7, 9. Porra, então como? Como? Gente, vocês não verem isso? Como? Então, o interesse é o que eu sempre falo, o povo é venal, porra. Por isso, Dani, que te respondendo, depois disso tudo, a sua pergunta, o sistema é programado para dar errado, amiga. Não vai ter como mudar. Não vai. E mais uma, essa mulher que eu acredito que possa estar eleita, que é a ex-prefeita de Saquarema, que eu acredito que esteja, porque se ela realmente, como ela é a mãe dos pobres, a mãe de todo mundo lá, né? Porque você tem lá, vale cuspe tem lá, vale cachorro tem lá, vale cocô tem lá, tudo tem vale lá. A cidade é movida só vale. 900, 600, 1.000, 3.000, recebeu abono agora de 3.000, vai votar em quem? Em mim, porra. Vai votar em mim? Não vai, pô. Não era melhor, em vez de vale, ensinar a pescar, em vez de dar o peixe, mas não né? é interesse, porque aonde eu quero chegar agora é do royalties.
Não é que o royalty obriga você, mas você tem que gastar ele. Por isso que nego fatura tudo. Porque se você ganha 1 milhão, aí você gastou 800, o governo te pergunta o seguinte, se esses 200 você não precisa. Então por isso que você estoura. Por isso que você estoura o orçamento. Você quer ver um negócio? Aí a prefeita falou numa live dela, assim, o orçamento que eu peguei quando eu entrei é do governo anterior. Tudo bem, mas ela estava dando amém, pô. Estava dando amém pro governo, vocês se lembram? Estava dando amém, foi lá. Era secretária de governo. Vou lá, vou fazer isso. Então quer dizer, como é que não é culpada, pô? Aí brigou, e se não tivesse brigado? Porque a vice de Lívia, quando brigou, que foi pra rádio, fez não sei o que disse que Chiquinho mandava até na roupa dela, que eu também acredito nisso. Depois estava todo mundo junto, pô. Porque dizem, não sei se é verdade, prometeram a ela que pagar a faculdade dela de medicina até o final. E ela ficou quieta, ficou lá rendida. Então como que você vai cobrar? Como que você vai falar? Mas comigo não se metem. Eles não falam o que eu falo, eu respeito todo mundo. Às vezes, as pessoas quando vêm falar de política comigo, você vai querer escutar o que eu vou falar? Ele falou assim, aí tem gente que fala assim, mas depende do que... Não, eu vou falar logo da sua família, que a sua família está toda empregada, porra. Agora você vai dizer para mim que é mérito? Mérito porra nenhuma, cara. Teve uma, eu tava num pirata, essa foi a coisa mais... Eu tava até meio grogue, cara. Eu tinha bebido umas cerveja, assim, mais do que eu podia imaginar. Aí cheguei, estacionei, mas eu sou um cara que eu adoro ficar sozinho, eu adoro. Tem gente que gosta de companhia, eu adoro ficar sozinho. Eu sozinho é minha companhia. Nesse dia eu bebi. Aí estava sentado um grupo de amigos, lá no Pirata, e estavam falando de quem come, quem não come na prefeitura. Aí teve um que falou assim, ó, quem mais conhece aquilo ali é aquele ali, ó. Fernando ali. Aí um deles falou assim, pode perguntar a ele, já que ele conhece tudo, pergunta a ele se ele tem alguém da minha família lá empregado. Aí o cara veio falar comigo, Fernando, vamos dar um exemplo. A família, Dani está dizendo ali que se tivesse alguém, não, eu vou dizer para você todo mundo. Eu vou dizer o cunhado, o sobrinho, Beltrano, Cicrano, vou dar tudo. Eu vou dar o nome e você pergunta a ele. Ele foi lá, deu o nome. Olha, ele disse que isso aqui está na secretaria tal, aí o cara já começou a ficar nervoso. Eu, não muito satisfeito, levantei, fui à mesa deles e falei assim, só esqueci de uma coisa. Você conhece a empresa, vou dar o nome da minha empresa. Você conhece a empresa Cheiro de Mate? Ele olhou para minha cara e falou assim, sabe por quê? Porque ela vende para a prefeitura. E você, quem vende é seu sobrinho com seu nome. Levantou, chegou para a menina do coisa, não volto nunca mais aqui. Aí a menina veio falar comigo. Vou pedir, vou você, Fernando, não fala mais. Porque eu perdi um freguês. Mas chega na mesa de todo mundo, bate no peito. Eu não como nada, eu não tomo nada de prefeitura. Porra nenhuma, gente. 90%, escuta o que eu estou dizendo pra você, que são ricos. Quem você sonhar, venderam para a prefeitura ou trabalharam na prefeitura. Não tenho vergonha. Qualquer um que você tocar no assunto aqui, eu digo para você. O que vendia, o que não vendia, eu digo tudo. Todos, porque eu sei que é. Vem dizer para mim, que o meu sonho, porra nenhuma, a prefeitura é a mãe, porra. A prefeitura faz o que você quer. Principalmente quando você é aliado do prefeito. Quando você é aliado do prefeito, aí mesmo que você bota para quebrar, porra. Aí você faz o que você quer. Agora, quando você não é, ele te trava aqui, aí se solta ali porque precisa de você, porque senão você não entrega o que tem que entregar. Mas fora disso, e hoje com essa prefeitura que está milionária, que é uma prefeitura milionária, né, em relação aos outros prefeitos, que também pecaram, porque empregaram muita gente, todos eles têm culpa. Todos eles têm culpa. Todos. Mas assim, é uma prefeitura hoje que recebe aí não sei quantos milhões por mês de royalties. E você não vê a cidade crescer. A cidade só faz o seguinte, amanhã que eu saiba, Dani, é quinta-feira. O que vai ter quinta-feira? Não sei. O que vai ter sexta? A comunicação, na qual você já trabalhou, comunicação, sim, você sabe disso? Desde 2019. Vou lá na comunicação. É a pior que pode existir de todos os tempos. Pior que pode existir de todos, independente de quem esteja lá sentado lá, que é meu amigo, minha amiga, é pior.
Sabe por quê? Você só sabe os 45 minutos do segundo tempo, pô. É verdade. É verdade, isso eu posso confirmar, porque as próprias mães, no Pais e Vicente de Araruama, perguntam, por exemplo, saiu agora recentemente o vídeo falando que vai sair o tal do Vale lá, que era Educa Mais, mudou de nome, enfim, né? Essas brigas que aí muda de nome e a população que se lasca. Enfim, aí saiu um vídeo numa entrevista. Saiu um cardzinho bem mal explicado de como vai funcionar e mandaram simplesmente que cada mãe procurasse a escola do filho para saber como é que vai ser. E pronto. E aí, fazendo contato, tem mães que fizeram contato com a escola não sabia informar. Tem outras que a escola informou a mesma coisa que já está divulgado. Então, essa questão está muito confusa, porque a gente tem, infelizmente, uma comunicação que não comunica de forma é infantil. eficiente. É infantil, porque a primeira coisa, você quer ver um negócio? Primeira fofoca que existe, você já reparou? Qualquer coisa que existe de fofoca, todo mundo bota na rede social. Sim. Fernando Caroço roubou agora um chocolate na rede social. Aí todo mundo vai escrever lá, empresário, tinha necessidade disso. Mas todo mundo fica sabendo. Em 24 horas, eu estou marginalizado. A prefeitura, com todo o dinheiro dela que tem, vai ter evento, eu não sabia não. Vai ter, eu não sabia não. Que é isso, gente? Que infantilidade é essa? Será que supostamente é para que não saiba mesmo que vai ter, de repente? É infantilidade, cara. É falta de competência mesmo. É infantilidade. Infelizmente, é infantilidade. Sim. E vou dizer um negócio quando eu estou dizendo para você que vai ser o começo do fim, porque ela está numa teia. Ela está numa teia que se ela não sair agora, esse ano, se ela não sair esse ano agora dessa teia, ela vai morrer enforcada, irmão. Porque eles não têm compromisso com nada. Eles têm compromisso com eles. E é lamentável essa questão que você falou, né? Não ter compromisso com nada, ter compromisso com eles. Essa questão toda que a gente vê, uma Câmara de Vereadores totalmente engessada, que não dá ouvido à população, não fiscaliza o que a população está reclamando, não critica, não faz o papel ao qual foram eleitos. E todo mundo lá muito bem, e tapinha nas costas, e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e o nosso povo sofrendo, a cidade sofrendo, as coisas acontecendo, e ninguém fala nada. E aí, quando a gente vem e fala alguma coisa, quando você fala, quando eu falo, quando outras pessoas também falam, nós é que somos atacados de inimigos. Como, gente? Se a gente está alertando do que está acontecendo, se a gente está trazendo a público que a coisa não está funcionando como eles prometeram que funcionaria, e aí a gente é que está errado. É a gente que está errado. Que votou, que colocou essas pessoas lá para nos representar, para continuar, para melhorar, seja lá a decisão que cada um tenha tomado ao dar o seu voto, né? Não, vou votar em fulano porque quero que melhore, quero que continue, quero que isso, quero que aquilo. O problema de cada um nesse quesito, mas você votou, você colocou essa pessoa lá, e aí você não tem o direito de criticar o trabalho dela, você não tem o direito de cobrar aquilo ao qual ela recebe para fazer? Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E aí acontecem as sobrecargas que a gente vê. Vou puxar de novo para a minha causa. As famílias atípicas abandonadas, os professores, os funcionários públicos, todos adoecendo. Tem professor que não chega o início do mês de dezembro, já não vai nem mais dar aula, Fernando. O ano letivo nem acabou, mas o professor já está tão cansado que ele não vai mais para a escola. Ô, Dani. Então, uma série de coisas que a gente vê, observa, fala, alerta, mostra, mas é a gente que está errado. Então, o que se espera? Por isso que eu digo para você que esse governo vai ser o começo do fim, porque ela não escuta ninguém, pô. Infelizmente. Né? Não escuta. E tem um marketing tão bonito dizendo que escuta. Não, que isso, tem um sorriso. Outro. Tem um sorriso. E ela, escuta uma coisa que eu estou dizendo para você. Se eu sou ela, eu ia nos comércios das pessoas, porque ela foi para pedir voto, pô. Podia voltar, né? Não, mas assim, o que você está achando? O que você está achando? Será que a gente pode melhorar um pouquinho aqui? O que você acha que está faltando? Até para escutar, porque as pessoas às vezes querem tocar na pessoa. Não,
entendeu? Quer tirar foto. Ah, deixa eu tirar foto com a senhora, prefeita. Porque as pessoas gostam disso. Aproveitando que você falou sobre essa questão de retornar ao comércio, né? Você, como comerciante, veio aqui agora a pergunta. Como é que ficou para você, para o seu comércio, a questão do estacionamento? O que você acha? O que impactou ou não? O que melhorou? O que piorou? Como é que ficou isso para você? Não, olha só. Vamos puxar do começo para a gente não Sim. se perder. Aquilo Certo. ali foi uma coisa que Chiquinho perdeu, né? A Lívia perdeu. Eles botaram na justiça, porque eles fizeram, né? E ganharam. E ela realmente ficou atada. Eu sou um cara muito sincero, eu gosto de ler essas coisas. Eu gosto de ler porque eu gosto de partir para dentro. E ela realmente ficou de mão atada. Ela tinha que cumprir. Senão ela ia pagar uma multa muito grande. Só que tem um problema. Hoje, 30% ou 50% de Araruama anda com cartão de idoso. Mais uma, moto não respeita o lugar da moto. Ele bota onde está o carro. E eles não têm autonomia da prefeitura. Autonomia da prefeitura é o seguinte, você vai em Niterói, se você não pagar, ele te multa. Aqui não. E mais uma, eles não pagam salário, eles vivem de comissão. Sim. Não, se for para entrar numa briga dessa, eu entro rindo. Agora, é um mal necessário o estacionamento. Ele é um mal necessário. O mal necessário que eu quero dizer para você é o seguinte, realmente estava insuportável os carros em Araruama. Você estacionava e a pessoa não saía mais dali, ia descer, que não sei o que, então aquilo ali impactava o comércio. Mas de você ver hoje, por exemplo, que eles estão parando o carro todo na orla. Porque a orla é rodovia, né? A orla é rodovia, eles não têm autonomia de cobrar, eles têm na praça, mas não ali. Então tá todo mundo parando ali. O que acontece? Todo mundo deixa o carro ali e vai trabalhar. Mas abriu vaga para as outras pessoas. Muitos pagam e muitos não pagam. A única coisa que eu sou contra é que não existe uma fiscalização em conjunto com a prefeitura. Primeiro, que a prefeitura municipal de Araruama, se ela tiver guarda de trânsito, ela deve ter no mínimo 5. Isso aqui faz o que quer. Moto não respeita ninguém. Pedestre não quer passar na faixa. Pedestre não espera o sinal ficar verde. Porque não adianta a gente só criticar um lado e não criticar o outro também, não. O povo está muito mal educado, Dani. O povo está... Não estou dizendo que eu não estou incluído nisso, não. Que eu não sou santo, não, tá? Eu não sou santo, não vou dizer que eu nunca entrei de contramão. Eu não sou. Tudo que eu falo para as pessoas, nas minhas lives, quando eu meto o pau em todo mundo, eu falo assim, só quero que vocês saibam que deles todos eu ainda sou o pior. Porque a gente só fala dos outros, mas esquece da gente. Então, não tô me redimindo do que eu sou certinho, não. Mas aonde eu quero chegar para você é que se não tiver um choque de ordem em Araruama... Olha, o Boticário, na qual eu sou proprietário, quando a gente foi abrir uma loja aqui, a segunda loja, eles fazem uma pesquisa de tudo que você pode imaginar. População, eleitor, carro, quantos imóveis. Eles fazem, somou assim, vamos dizer assim, nós temos 140 mil habitantes, estou dando exemplo, porque ele puxa pelo IBGE, ele não vai na casa de ninguém contar, ele puxa pelo IBGE. Nós temos 90 mil eleitores, só para você ter uma ideia só como é que é. Então a gente soma 90 com 140, com mais não sei quantos veículos, mais não sei o quê, e divide aquilo pela quantidade. Você sabe quantas farmácias existem em Araruama? Ah, muitos. 400. Nossa. Sabe quantos centros de macumba existem em Araruama? Não. 400. Tudo eu tenho. Tudo eu tenho, estatística de tudo. Aí o que acontece? Soma-se isso tudo e divide pela quantidade que você fez. Araruama, daqui a 5 anos vai ser a cidade mais perigosa do estado do Rio de Janeiro. Eles sentaram com a gente e falaram, olha, vocês se preparam. Daqui a 5 anos você não segura mais Araruama. Daqui a 5 anos, você pode ter certeza disso. Daqui a 5 anos, Dani, quando se você estiver saindo com seu filho, você vê para um lado, vê para o outro, reza para Deus, porque você pode ser assaltado. Eles falaram comprovadamente. Isso não é bom. Não, e mais uma. Essa firma que presta serviço ao Boticário, tudo deles é 5 anos mais à frente.
tudo que vai acontecer daqui a 5 anos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O Natal, que é esse ano, eles já fizeram o Natal daqui a 5 anos. Como vai ser? É tudo além. Porque vive disso, vive dessa situação, vive disso. Então a gente respeita muito isso. Então eles falaram pra gente lá, sentaram, mostrou o consultor, parou outro dia e falou assim, olha, eu quero dizer pra você, onde é isso aqui? Aí mostrou aquilo ali, aqui é condomínio 2, esse aqui é o foco. Aí mostrou aqui, esse aqui é o quê? Ele, não, esse aqui é São Vicente, esse aqui é o que vai distribuir para as cidades vizinhas. Ele é o eixo, São Vicente. Então, quer dizer, olha o perigo que a gente tem. E Araruama não faz nada, pô. Bota essa porcaria de Proeste que tem aí, que só querem andar de moto, pô. Nem fiscalizar as motos, eles fiscalizam. Porque o guarda é amigo do outro que é guarda municipal, o outro é amigo de fulano, para ganhar raiz. Pô, pelo amor de Deus, gente. Cadê o choque de ordem? Será que o choque de ordem quando tem a lei seca? Que aí todo mundo fica pegando o telefone e dizendo, não passa aqui não, que você não é preso, hein? Eu sou o primeiro que eu não posso, senão quebra até o bafômetro. Entendeu? Eu já aviso logo, quando o nego manda para mim, eu largo o carro na rua e vou embora a pé. Mas assim, acho que não tem choque de ordem, Araruama, não tem, em lugar nenhum. Aqui é uma fantasia, cara. Aqui é uma fantasia. E quando não tiver uma pessoa, Dani, um gestor, que não tiver esse lado de o seguinte, fique inimigo de 600, mas jamais de 3.600. Essa cidade não vai andar. Porque, infelizmente, os 600 faz grupo do meio. Eu ajudei. Pode dizer para ele lá que eu ajudei. Ele tem que me... Aí você chega lá, ó. Esse aqui, realmente ele ajudou. Você quer ver uma coisa? Água de Itunaíba. Água de Itunaíba. Antes de vencer o contrato de 25 anos, 5 anos antes deram outro contrato a eles. Pô. Aí o cara falou assim, eu tiro a água de Itunaíba. Tira como, se vocês devem? A água de Itunaíba faz o que quer. Então é isso, como é que você vai cobrar a quem você deve? Ou seja, né, a gente precisa de gestores que cuidem da cidade como um todo e não apenas dos seus amigos. Você vê isso? aí. Um está falando que a prefeita vai para os Estados Unidos, com a família toda. Os outros também não foram para Veneza, não foram para Angra. É um falando do outro, não tem necessidade disso. Se você foi para Angra, foi para Angra. Se ela está lá com não sei quem, se ela trouxe a amiga dela, eu não me interessa o que ela está gastando. Me interessa o que ela vai fazer. Igual eu falo para as pessoas, nós temos que prestigiar o que a prefeitura faz. Porque a gente prestigiando, a gente está prestigiando o município. Me dói, Dani, quando eu vou nesses lugares onde eu tenho loja, a pessoa chega para mim e fala assim para mim, Araruama não tem nada, né? Porra, aquilo me mata, cara. Eu falei, tem, porra, Araruama, não tem, pô. Não tem. Ah, meu cunhado tinha uma casa lá, até vendeu. Vendeu não, entregou, lá vive fechado. Que lá não tem porcaria. Porra, aquilo machuca, cara. Machuca, porque eu acho que o cara fala com uma vontade tão grande de ofender, que aquilo me mata. Eu, por exemplo, eu sou um apaixonado por Araruama. Eu gosto mais de Araruama que de mim. Eu sou um apaixonado. Quando a pessoa fala de Araruama, eu falo assim, não fala da minha cidade. É igual quando fala da minha família. Só quem pode falar da minha família sou eu, pô. Então não fala de Araruama. Aquele Eduardo Paes é um vagabundo, cara. Quando ele falou aquele negócio de Maricá, de São Pedro, de Araruama. Ele é vagabundo, cara. E aqui hoje tá o nego lambendo o rabo dele aí, pô. Então, as pessoas têm que ter coragem. Eu tenho coragem. Eu tenho respeito. Se chegar para mim, me estender a mão, me cumprimentar, posso cumprimentar? Não, mas posso falar agora? Agora posso falar? Eu acho que você é um vagabundo. O senhor falou da minha cidade. Fala de mim, pô. De mim só pode dizer que eu vou até concordar, sou mesmo. Mas da minha cidade, não. Minha cidade, ela é tudo para mim. Ela tem 165 anos de vivência. Então, para mim, ela é a melhor cidade do mundo. Então, tem pessoas que gostam de Araruama, tem pessoas que vivem em Araruama, tem pessoas que não gostam de Araruama. Eu amo Araruama. Eu adoro a cidade. Todas as cidades onde tem loja, Dani, gostam de mim. E eu falo assim mesmo, e todas elas eu tenho título.
que o vereador logo faz de amizade com você, quer dar logo título. Título de Santo Antônio de Pádua, Miracema, tudo que ele dá. Título e emoção de aposta. Quero dar logo pra você, porque o empresário bem sucedido com essas bobeiras que eu também não gosto. Mas vou, porque educadamente. Sim. Mas eu falo pra todo mundo, eu adoro a cidade de vocês, mas eu amo a minha. A minha eu não abro mão de nada. Tudo meu é aqui, terreno meu é aqui, a minha casa é aqui, meu restaurante que eu peguei agora é meu. Tudo. Eu tenho prazer de dizer que eu tenho em Araruama. Tem gente que não tem. É isso aí. Então, vamos chegando aqui nos nossos últimos minutinhos. Então, aproveita que você ama Araruama e deixa um recado ali, ó, olhando para aquela câmera ali, ó, deixa um recado para Araruama. Ô, Dani, primeiro eu quero agradecer, né? De novo você, por ter aturado esse chato aqui, porque eu sou um chato, né? Ter aturado. Eu quero dizer pro povo de Araruama o seguinte, gente. Quem gosta de Araruama, tá na hora de mudar. Se não muda, continua a mesma coisa. Então, a única reflexão que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Pior do que tá, não adianta, cara. Agora, se vocês assinarem, renovarem o contrato deles, vocês podem ter certeza que vai ser o começo do fim. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Fica aqui um abraço, o programa sempre aberto. Caso você queira voltar, a gente pode continuar conversando mais vezes, é óbvio. E também quero deixar um abraço para você que ficou aqui conosco e ouviu todo esse bate-papo. Espero que você também tire daqui proveito e lembre-se que a mudança começa por nós. É verdade. Primeiro a gente, depois os outros, tá bom? Um abraço, até o próximo Incluir Mais Inclusão e Política Eficiente. Tchau, tchau. Aviso importante. O conteúdo deste programa tem caráter estritamente informativo ou de entretenimento. As opiniões emitidas pelos entrevistados são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, a posição institucional da Araru TV ou de seus apresentadores, que se isentam de responsabilidade sobre declarações de terceiros.